O telefone antigo, um telefone herdado de um parente falecido, começa a tocar sozinho, sempre à meia-noite. Chamadas sem voz. Quando atendido, não há ninguém do outro lado. Apenas sussurros ou sons inexplicáveis. Mensagens estranhas. Além das chamadas, chegam mensagens de texto com instruções enigmáticas ou previsões de acontecimentos sinistros. Vítimas do telefone, pessoas próximas ao protagonista, começam a desaparecer misteriosamente após o telefone tocar para elas. Assombração ligada ao aparelho. Descobre-se que o telefone está conectado ao espírito de alguém que morreu de forma trágica e quer se comunicar. Investigação desesperada. O protagonista tenta descobrir a origem do telefone e a identidade do espírito, mergulhando em antigos registros e relatos sobrenaturais. Chamadas premonitórias. Cada ligação prevê um evento ruim que acontecerá em breve, mas ninguém acredita no protagonista. O toque final, o telefone toca uma última vez com uma mensagem aterrorizante que revela um segredo obscuro do passado do protagonista. Conexão com o além. Há indícios de que desligar ou quebrar o telefone pode ter consequências ainda piores, aprisionando o espírito para sempre. Final aberto e assustador. Mesmo após todas as tentativas de se livrar do telefone, ele toca mais uma vez, deixando a história aberta e o leitor em suspense. Meia-noite. O silêncio do meu quarto é quebrado apenas pelo tic-tac incessante do relógio na parede. De repente, um som que não deveria estar ali. Um toque agudo, estridente de um telefone antigo que eu nem sabia que ainda funcionava. Ele está ali, em cima da escrivaninha, coberto de poeira, vibrando como se tivesse vida própria. Meu coração dispara. Quem ligaria a esta hora? E mais importante, como? Este telefone não está conectado a nenhuma linha há anos. Hesitante, com as mãos a tremer, caminho até ele. Cada passo ecoa no silêncio mortal. O som do toque parece perfurar os meus ouvidos, a minha alma. Eu pego no auscultador. O som para instantaneamente. Alô? A minha voz sai trêmula, um sussurro no escuro. Do outro lado, silêncio. Um silêncio pesado, denso, como se o nada tivesse peso. Mas então, quase imperceptível, eu ouço. Um murmúrio baixo, como folhas a serem arrastadas pelo vento, mas com uma cadência estranha, quase humana. Palavras indistintas que se enrolam umas nas outras, formando uma melodia macabra que me arrepia até aos ossos. Sinto um frio percorrer a minha espinha. A minha respiração fica presa na garganta. Quem está aí? Pergunto, mas a única resposta é o som da minha própria respiração acelerada. Desligo, atirando o auscultador para a base com um baque surdo. Nos dias seguintes, o terror muda de forma. O telefone não toca mais, mas vibra. Mensagens de texto começam a aparecer no pequeno ecrã rachado. Não são mensagens normais. São fragmentos de frases, números aleatórios, símbolos que não consigo decifrar. O corvo observa a janela do leste. 13 passos até a queda. No início, eu ignoro. Penso que é uma falha, um defeito bizarro num aparelho antigo. Mas a curiosidade é mais forte que o medo. Começo a prestar atenção. E o que descubro gela o meu sangue. Uma das mensagens falava de um carro vermelho que não irá parar. No dia seguinte, uma vizinha é atropelada por um carro vermelho que fugiu sem prestar socorro. A coincidência era assustadora demais. O medo transforma-se em pavor. O horror escala quando deixa de ser apenas sobre mim. Um amigo próximo, o João, liga-me em pânico. Ele conta que recebeu uma chamada de um número desconhecido. Do outro lado, apenas sussurros e um som de estática. O mesmo som que eu ouvi. Ele achou que era uma partida, mas a voz, ele disse, parecia vir de muito, muito longe. 2 dias depois, o João desaparece. A polícia não encontra pistas, é como se ele tivesse evaporado. Depois, a minha irmã.
Ela recebe uma chamada enquanto está a conduzir. Assusta-se, perde o controle do carro. Por sorte, sobrevive, mas com ferimentos graves e a memória aterrorizante de uma voz a sussurrar o seu nome antes do acidente. Já não é coincidência. É uma ameaça. Algo ou alguém está a usar este telefone para nos caçar, um por um. O perigo é real e está a cercar todos os que eu amo. Eu preciso de respostas. Desesperado, começo a investigar a origem daquele telefone amaldiçoado. Passo horas em bibliotecas, arquivos online, à procura de qualquer coisa sobre o modelo, o número, a casa onde o encontrei. A pesquisa leva-me a uma história sombria. O telefone pertenceu a uma família que viveu na minha casa há mais de 50 anos. A história conta que a filha mais nova, a Lúcia, morreu em circunstâncias misteriosas. Ela foi encontrada no seu quarto, com o telefone na mão, sem qualquer sinal de violência. A causa da morte nunca foi determinada. Dizem que ela era obcecada pelo aparelho, que passava horas a falar sozinha, a sussurrar segredos para o auscultador. Quanto mais eu descubro, mais peças se encaixam e mais o suspense me sufoca. Sinto que estou a desenterrar um mal antigo, uma tragédia que se recusa a permanecer no passado. As chamadas tornam-se mais frequentes, mais sinistras. Agora, não são apenas sussurros. São previsões claras e aterrorizantes. O fogo tomará a casa no fim da rua às 3 da manhã. A ponte cederá com o peso da chuva. Tento avisar as pessoas. Ligo para os bombeiros, para a polícia, para os vizinhos. Mas quem acreditaria em mim? Um homem desesperado a falar sobre um telefone assombrado? Eles olham para mim com pena, com desconfiança. Chamam-me de louco. Eu grito, imploro, mas as minhas palavras perdem-se no vento. E então eu vejo as notícias. O incêndio, a ponte que ruiu. Tudo acontece exatamente como a voz previu. O sentimento de impotência é esmagador. Eu sei o que vai acontecer, mas não posso fazer nada para impedir. Sou um profeta do apocalipse que ninguém ouve, e cada tragédia é um peso a mais na minha consciência. Não aguento mais. Este telefone tem de ser destruído. A minha primeira tentativa é simples. Desligo-o da tomada, mas ele continua a tocar. O som ecoa diretamente na minha cabeça, mesmo sem energia. Em pânico, pego nele e atiro-o contra a parede com toda a minha força. Ele estilhaça-se em 1000 pedaços. Por um momento, sinto um alívio imenso. Silêncio. Mas então, os pedaços no chão começam a tremer. Juntam-se sozinhos, como se uma força invisível os estivesse a colar. O telefone reconstitui-se diante dos meus olhos, intacto, como se nada tivesse acontecido. Tentei enterrá-lo, queimá-lo, afogá-lo, mas ele volta sempre. Às vezes, aparece na minha secretária, outras na minha cama, ao meu lado enquanto durmo. Estou preso. Não há como escapar. Este objeto não é apenas um telefone, é um portal, uma âncora para algo que não pertence a este mundo. O telefone toca uma última vez. A minha mão treme ao pegar no auscultador. Desta vez não há sussurros. A voz é clara, infantil, mas carregada de uma malícia ancestral. É a voz de Lúcia. Eu sei o que fizeste, diz ela. E então ela revela um segredo que eu enterrei no fundo da minha memória. Um segredo da minha própria infância, um acidente. Uma brincadeira que correu terrivelmente mal. Uma outra criança que se magoou por minha causa e de quem eu nunca mais ouvi falar. A voz no telefone descreve cada detalhe, detalhes que só eu poderia saber. E então vem a revelação final, a frase que estilhaça o meu mundo. Eu também estava lá. Eu vi tudo. E agora vamos terminar a brincadeira. O espírito não estava a assombrar o telefone, estava à minha espera. O telefone era apenas a isca. O que acontece a seguir é um borrão de terror. A luz do quarto pisca e apaga-se. O ar fica gelado. A voz de Lúcia está por todo lado, a rir, um riso infantil e demoníaco que ecoa nas paredes.
Sinto mãos frias a tocar-me, a puxar-me para a escuridão. Eu grito, mas nenhum som sai. O mundo à minha volta dissolve-se numa espiral de sombras e memórias reprimidas. E depois, nada. Silêncio absoluto. O quarto está vazio. A cadeira onde eu estava sentado está virada. O telefone está na sua base, silencioso e poeirento. A janela está aberta, a cortina a esvoaçar com a brisa noturna. É como se eu nunca tivesse existido. O mal não foi derrotado, apenas concluiu o seu objetivo. E o ciclo pode recomeçar. O tempo passa. Semanas, talvez meses. A poeira volta a assentar sobre os móveis do quarto abandonado. Tudo parece tranquilo, pacífico. A noite está escura, silenciosa. O relógio na parede marca mais uma vez a meia-noite. De repente, no meio da escuridão e do silêncio, um som agudo e estridente quebra a paz. O telefone antigo, coberto de poeira, começa a tocar novamente. O seu toque ecoa pela casa vazia, à espera que a próxima vítima atenda à chamada. O terror nunca acaba, apenas aguarda em silêncio pela sua próxima ligação. Obrigado por assistirem até ao fim. Se gostaram desta história de arrepiar, não se esqueçam de deixar um like, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal para não perderem os próximos vídeos. Contem aí nos comentários o que vocês fariam se recebessem uma chamada do além. Até a próxima!